demoliram a casa de Jesus e fizeram dela um monturo. Acabaram com ela. Você já ouviu falar dessa teoria? Calma lá, é uma teoria, uma hipótese, uma ideia, uma conjectura. E essa conjectura está ganhando força e tenho visto muito professor falando sobre isso e quero apresentar essa teoria para vocês. Não vou falar aqui se eu acredito ou não acredito, embora possa argumentar, porém preciso que você escute, avalie e aprove. E deixe um comentário para ver se isso pode ser real ou não, se isso tem base nas Sagradas Escrituras. Vamos lá. Vamos começar do início. Nós sabemos que o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, ele tinha uma casa. Não era uma casa de veraneio, era uma mansão de luxo à beira da praia, como muitos pregaram por aí, mas de fato ele tinha uma casa. Não sabemos se era alugada, muitos dizem que talvez poderia ser de Pedro e emprestou para ele, enfim. Mas ela ficava em Cafarnaum. A prova está em Mateus 4,13. Anote aí, Mateus 4,13 diz claramente que ele foi habitar em Cafarnaum. Ele se concentrou ali na Galileia e estava sempre desenvolvendo o seu ministério, embora ele era da Judéia. Lembrando que Jesus, ele nasceu em Belém, Belém de Judá, lá na Judéia, no sul. E ele, logicamente, desenvolveu o ministério, foi criado em Nazaré, e ali na Galileia fez milagres, maravilhas, e ali se concentrou com seus discípulos. E ali tinha uma casa. Nós podemos provar isso, como falei, em Mateus 4,13, diz que foi habitar em Cafarnaum. Em Marcos 2,1 também, vou anotar aqui também, Marcos 2,1 diz que quando tiraram o telhado para descer o paralítico, aqueles 4 amigos tiraram o telhado para descer o paralítico, era a casa onde Jesus habitava, porque logo no início, no capítulo ali, capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus estava na sua casa e o povo, sabendo que ele estava na sua casa, o povo foi lá encontrar. Creio que seria uma central onde ele ensinava, onde ele vinha de vez em quando, porque a maioria do tempo ele passava à beira do mar, passava ao relento, no deserto, em jejum, em ministrações, em orações, operando maravilhas. E ele viajava muito. Jesus viajava muito, como já provei aqui também nos estudos que ele foi para o Líbano, atravessando a fronteira, muitas vezes se escondendo. Mas tinha uma casa, aqui diz que ele tinha uma casa onde morar. Quando os discípulos, André, que eram discípulos de João, você vai ver claramente, lhe perguntaram: mestre, onde moras? Mestre, porque estavam seguindo a Jesus, e ele lhes mostrou, falou: vinde e vede. E ficaram com Jesus, na casa de Jesus, e creio que deve ter sido muito maravilhoso ficar na casa de Jesus. Muito bem, então Jesus tinha uma casa, creio que era simples, não era uma mansão de praia, onde ele tirava férias, veraneio. É uma loucura pensar nisso, mas muito bem, nós entendemos que Jesus tinha um lugar. E lógico, quando ele ficava no deserto, ele afirmou: não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Jesus era muito simples, o nosso amado Salvador. Mas onde surge a história ou essa ideia, essa teoria, essa conjectura de que demoliram a casa do próprio Salvador? Primeiro, há uma declaração em Deuteronômio 21, 22. Vou anotar aqui em cima, Deuteronômio 21, 22 ao 23. Diz claramente, diz que é maldito, leia lá, aquele que for pendurado no madeiro. Inclusive diz que se alguém for pendurado no madeiro, porque nós sabemos que a lei era muito rigorosa, olho por olho, dente por dente, alguém matava, tinha que morrer, vida por vida, apedrejamento, se tacava fogo, passava-se a espada, e também uma das maneiras, como pena capital, era pendurar uma pessoa, ou enforcada ou crucificada. Então, nós vamos ver que os que eram pendurados no madeiro eram malditos, eram amaldiçoados, e ficava a marca. Então, havia uma pena capital, havia uma sentença para aqueles que faziam alguma coisa totalmente hedionda, maligna, que feria
os princípios santos do Eterno, os princípios da Torá, e ali era julgado, condenado, precisava de pelo menos 2 testemunhas para fazer essa acusação e assim também ele ser condenado. Nós sabemos que a lei era rigorosa. Muito bem, então temos aí a condenação. Gálatas 3,13 diz claramente, Gálatas 3,13 diz claramente que ele ficou pendurado como maldito, diz, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E Cristo, logicamente, carregou as nossas maldições. O nosso Salvador não pecou, sua natureza era santa, gloriosa, divina, em comunhão plena com o Pai, e ele nunca pecou. Não pecou. Porém, ele, na hora de carregar os nossos pecados, ele assumiu as nossas maldições e ele ficou nessa condição de maldito, ele se fez maldição. Paulo ensina isso para carregar as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas pragas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós sabemos que ele, de fato, ele foi a nossa expiação, o nosso cordeiro expiatório, e de fato nós louvamos ao Senhor por isso. Mas, aonde eu quero chegar? Nessa tese diz que, como todo maldito, amaldiçoado era pendurado ali no madeiro, havia uma condenação, principalmente quando o povo de Israel voltou da Babilônia. Nós sabemos que o povo de Israel se afastou, Judá se afastou de Deus, apostatou, se voltou para os ídolos e veio Babilônia, Nabucodonosor, e destruiu o templo, gente. Algo glorioso, sagrado, onde o Eterno se manifestava, essa construção divinamente inspirada e que trazia a virtude da glória do Eterno ali em Jerusalém, foi destruída. Isso como consequência do pecado do povo de Deus. Agora, quando passam no exílio babilônio, eles clamam, choram, se arrependem e voltam, e quando voltam, reconstroem novamente o templo. Não ficou a mesma coisa, não ficou com a mesma glória. Uns choravam porque lembravam. Você tem que ler o livro de Esdras, de Neemias, você vai ver o período ali quando há uma restauração. É maravilhoso. Então nós vamos ver muita ação gloriosa ali quando há trabalho para reconstruir o templo. E esse templo, logicamente, foi aprovado e apoiado, essa reconstrução, na verdade, por um rei chamado Dário. E esse rei Dário fez um decreto, e o povo aqui encontra esse decreto, e lendo esse decreto em Esdras. Esdras, capítulo 6, versículo 11 e 12. Leia lá. Esdras 6, é um decreto. E diz que quem se levantasse agora contra esse templo, diz que seria destruída a sua casa, seria transformada num monturo, e se pegaria a viga central dessa casa, e nessa viga se levantaria esse madeiro para pendurar esse homem. Esdras 6, 11 e 12. Eu vou ler aqui, 11 ao 12. Leia lá, por favor, comigo, em Esdras. Vamos ler aqui esse decreto do rei Dario, ou Dário, como alguns falam. Diz aqui no versículo 11 de Esdras 6, também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro, se arrancará da sua casa e levantando-o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem a casa de Deus. Ou seja, vamos lá, havia uma maldição e condenação para aquele que fizesse algo que ferisse a lei do Senhor e seria pendurado no madeiro. Agora vem o decreto de Dário que diz, quem agora se levantar contra a casa de Deus e quiser, porque já havia sido destruída, já estava o trauma de Babilônia, agora vem esse decreto, e quem destruir esta casa será pendurado no madeiro. Mas qual madeiro? O madeiro que será tirado, que é a viga central. Essa palavra aqui é corá, viga central. Corá es
Habait seria a madeira central da sua casa. Derrube a casa, peguem a viga e dessa viga se fará um madeiro para pendurar. Então a tese continua, estou ainda na tese. Como Jesus, ele foi condenado, precisava de provas. Aí temos Mateus 26, 59. Leia comigo, Mateus 26,59. Diz que tentavam acusá-lo, porque para condenar alguém segundo a lei judaica, precisava vir para a organização ali dos anciãos, o sinédrio, ao mesmo tempo os príncipes dos sacerdotes avaliavam se ele tinha blasfemado contra o Eterno, se ele tinha feito alguma coisa maligna, hedionda, uma atrocidade, aí ele se deliberaria qual seria a pena, seria a pena de morte, e ele precisava ser condenado para a morte, com testemunha. E aqui diz claramente em Mateus 26, olha a teoria, né? Ou essa conjectura avançando aqui. E diz aqui no 59 em diante, ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, queriam condená-lo. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas testemunhas, e disseram, esse disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Pronto, então acharam aqui duas testemunhas que se apresentaram na legalidade de toda essa estrutura da Torá, da lei, para que falassem que ele disse. De fato ele disse, mas ele estava se referindo ao corpo dele. Podem derrubar este templo e em 3 dias, se referindo à ressurreição, eu o levantarei. E aí ficou marcado, ele blasfemou contra o templo, então ele deve ser punido, porque existe uma lei que quem blasfema contra o templo, contra as coisas sagradas, contra o próprio Eterno, ele deve ser condenado. Aí, no caso, deve ser pendurado no madeiro. Agora, com o decreto do próprio Esdras, se diz que o tal deveria receber a punição da morte, mas derribariam a casa dele, ao ponto de destruí-la e torná-la um monturo, como diz em Esdras capítulo 6, e da madeira central se faria, logicamente, um madeiro para pendurá-lo e assim também condená-lo à morte. Meu Deus! E aí surge a ideia de que a madeira da cruz de Cristo era da viga central da Korah Etz Habait, que seria a madeira central que sustentava ali o telhado, porque eram casas de pedra e ali tinha uma madeira central que sustentava o telhado, e aí no caso essa madeira seria usada para pendurar. Aí a tese ou a teoria diz, a conjectura diz que foram lá, derribaram a casa de Jesus, pegaram a viga e fizeram a cruz. O que você acha dessa teoria? Com certeza é muito bonita a teoria, mas eu quero a sua opinião, tá? Eu quero somente dizer que hoje em dia temos muita gente promovida às vezes por presunção, muita presunção. E nessa viagem da sua presunção surgem as ilusões e surgem as utopias. E eu não posso permitir isso no meio do estudo da palavra de Deus. Como também não posso ser cético e não posso refutar ou acabar com uma teoria que possa me edificar em alguma coisa. Eu estou vendo os dois lados. Quero a sua opinião. Tá? A única coisa que eu posso argumentar, eu somente faria 2 perguntas se alguém vem com essa tese, porque hoje em dia tem muito doutor, hoje até vejo o título doutor em divindade. Meu Deus do céu. Eu tenho medo de falar que eu sou teólogo. Teólogos. Teologia, estudo de Deus. Meu Deus, teólogo eu sou formado em teologia. Muita gente se comunica comigo no WhatsApp. Eu sou bacharel em teologia. Teologia, você é formado em teologia. Teologia é o quê? Estudo de Deus. Você se formou no estudo de Deus. Parece que trouxeram Deus ao microscópio, o estudaram e se formaram. Alguém pode se formar no estudo de Deus? Alguém pode acabar se formando e estar estruturado para dizer eu sou um estudioso e me formei
estudando a Deus. Eu creio que não. Agora, existe o título doutor em divindade, meu Deus. Não são somente formados em teologia, é uma pós-graduação, agora é um PhD, ou seja, é um doutor estudando a Deus. Será que alguém pode se tornar um doutor formado estudando a Deus? Eu sei que são termos acadêmicos, por favor, eu sei disso, mas eu tenho cuidado quando alguém talvez enche a boca para falar dessa forma, com muito orgulho e presunção, sabendo que nós somos um pedaço de barro. Querido, eu tenho diploma, se você olhar aqui na parede, tenho diploma, tenho faculdade de teologia, tudo isso, mas eu não sou formado em nada, sempre digo, não sou formado em nada. Tenho liberdade para ensinar em faculdade, tenho liberdade, não estudei somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil, pela misericórdia do Senhor, graças a Deus, tenho conhecimento, mas cada vez que eu sei algo da palavra, percebo que nada sei, nada sei. Então, existem muitas teorias. Repito, não vou aqui atacar. Mas se fosse para fazer alguma pergunta, eu perguntaria só duas coisas. Primeiro, Cafarnaum fica a mais ou menos 185 quilômetros de Jerusalém. Se Jesus foi condenado, né, antes de ir para a cruz, o dia anterior esteve no Sinédrio, esteve ali sendo levado diante dos príncipes, ali dos sacerdotes, enfim. Se ele foi condenado, deu tempo de viajar em 185 quilômetros. Naquele tempo não havia carro. Para viajarem, destruírem a casa, pegarem a viga e voltar correndo, porque no outro dia ele iria ser crucificado. Será que daria tempo? É um argumento, não estou dizendo que a tese é absurda, não. Somente será que daria tempo? Como daria tempo para pegar essa viga e virem correndo para Jerusalém? 185 quilômetros para ir, 185 quilômetros para voltar, de um dia para o outro naquela época. A segunda pergunta que eu faria, nós sabemos que Barrabás iria ser condenado e sempre também, outra tese, a cruz de Jesus era de Barrabás. Muitos falam que Barrabás iria morrer naquela cruz. Outros afirmam até que deslocar o braço, porque Barrabás era muito maior, e deslocar o braço para poder encaixar Jesus naquela cruz. Espera aí, se a cruz de Barrabás já estava pronta e essa cruz foi usada para Jesus morrer, é outra tese, então não haveria necessidade de fazer uma outra cruz com a madeira da casa de Jesus. Essa é a pergunta. Então, quero que você opine, quero que você fale, quero que você... para que você participe e ao mesmo tempo analise isto aqui, porque de fato há coisas que eu preciso compartilhar e quero que estudemos. Por isso sempre estou convidando para estudar conosco, venha estudar conosco, porque podemos levantar muitas teses maravilhosas, podemos levantar teses preciosas, mas sempre vamos ter que ter base bíblica. Na descrição do vídeo está o link para você estudar conosco. Eu também, não vou negar, tenho teses, tenho teoria, mas preciso ter base bíblica para isso, tá bom? Não estou refutando essa ideia, não estou condenando ela mesma, e nem tampouco estou dizendo é verdadeira, é assim mesmo, não, porque eu não posso afirmar algo categórico. Mas preciso falar, é uma teoria, é uma conjectura, e quero a sua opinião. Muito obrigado pela atenção, que o Eterno te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.